Verbos auxiliares. De onde vêm? O que são? O que comem? Onde vivem? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, vem comigo. Hello and welcome to one more video e sejam bem-vindos a um vídeo que a gente vai explicar sobre os verbos auxiliares. E sim, existem verbos auxiliares no inglês. No português eu acho que a gente não tem isso. Se a gente tiver, eu realmente nunca estudei a fundo, mas tudo bem. No inglês, os verbos auxiliares eles realmente vão fazer o que o nome deles diz, auxiliar. E eu vou colocar aqui do lado agora, vai aparecer o Lucas, vai colocar em algum lugar aqui, os verbos auxiliares. Talvez ele coloque aqui, passando aqui pelas minhas voltas aqui, que são esses aí. Tem muitos, né? Tem acho que 16 pelo menos que eu lembro. É 16? Por aí, vai dar mais ou menos isso aí, se não der, vai dar uns 13, 15, se não tiver mais eu tiver enganado. Mas os verbos auxiliares, eles são simplesmente usados, como eu falei, para auxiliar a frase. E eles podem aparecer na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Normalmente, no tempo verbal mais usado, que é o presente, ele só vai aparecer no presente e também no passado simples, ele só vai aparecer na negativa e na interrogativa. Se ele aparecer na afirmativa, é para realmente dar uma ênfase muito grande no que você está querendo dizer. Vou te dar um exemplo ao decorrer desse vídeo. Então não sai do vídeo, fica aí que hoje você vai aprender realmente a usar os verbos auxiliares, uma dica que é basicamente universal para todos os verbos auxiliares. Então bora lá! De maneira bem simples, eu quero te explicar como os verbos auxiliares funcionam, uma leve historinha. Imagina que os verbos na frase, os verbos normais, não os auxiliares, eles são os reis. Por que eu digo isso? Porque o verbo numa frase ele é o mais importante. Se eu chego pra você e falo I soccer, eu futebol, fez algum sentido? Mas agora se eu só chego e falo I play soccer, eu jogo bola, agora fez um sentido completo. E se eu só falo I play, eu jogo. Mesmo que eu não tenha o que eu jogo, ainda assim é um sentido mais completo do que eu futebol. Ou então se eu falar play soccer em vez de I play soccer, também já dá uma ideia, jogar bola. Dá uma ideia mais completa do que só eu e futebol. Concorda comigo? Então considera o verbo nesse momento como o rei da frase. No início do governo, quando está nas frases afirmativas, o rei ele sempre vai fazer o máximo, vai participar nas batalhas, nas campanhas que tiver, ele vai estar lá e puxar realmente a responsabilidade 100% para ele. E isso é o que acontece com os verbos. Quando a gente está ali, eles são os reis da frase. Porém, ao passar do tempo, ele não tem tanta capacidade. O rei, né, ele vai perdendo a capacidade dele. E o que ele faz para conseguir dar conta do recado? Ele chama o braço direito dele. Que no caso para vocês, o braço direito, eu espero que vocês vejam assim mesmo, Lucas, qualquer coisa vira o vídeo rapidão. O braço direito deles, ou no caso como eu tava falando do braço direito, né? Então eles chamam o braço direito deles, que na gramática, né, na frase, vai ser o verbo auxiliar. Então o verbo auxiliar é o braço direito do rei, o verbo. E ele serve realmente para auxiliar ali o rei, o verbo na frase. Ele que vai ajudar o rei a se colocar na negativa, se colocar na interrogativa, demonstrar isso gramaticalmente. E um exemplo disso é o próprio I play soccer. Aqui o rei tá sozinho, o verbo tá tranquilo. Porém, se ele fosse colocar na negativa, se a gente traduzisse ao pé da letra, ficaria I not play soccer. Mas tá faltando o braço direito do rei. Não tem ali o do, que é o auxiliar do presente simples, para os verbos em geral. Então ficaria I do not or I don't play soccer. O braço direito vai ajudar o rei carregando a negativa, tá vendo? Então fica I don't play soccer. E é para isso que o auxiliar vai servir. E numa pergunta, ele também vai carregar ali, ele vai se mover de lugar para indicar a pergunta, ele vai ajudar o rei da frase. Então a frase numa pergunta ficaria Do you play soccer? Entendeu a lógica aqui? E todos os auxiliares vão funcionar dessa maneira. A diferença é que alguns auxiliares que também são conhecidos como modais, como por exemplo o can, como por exemplo o would, que a gente viu aí nos vídeos, como por exemplo o could, como também, deixa eu pensar aqui rapidinho, o might, o may, o will também vai acabar entrando nessa. E eles realmente eles são diferentes um pouco porque eles também auxiliam o rei na afirmativa. Eles estão ali desde o início, dão um suporte desde o início. Então, por exemplo, um exemplo com would, que foi o vídeo que a gente viu, que ele é aquele que completa um iria na frase, né? Então, por exemplo, eu iria para Paris. I would go to Paris. Viu aí? Na afirmativa, o próprio auxiliar já aparece. I would go to Paris. I would not or I wouldn't go to Paris. E também, would you go to Paris? Viu aí? O auxiliar novamente ele apareceu para auxiliar a frase. Então entenda, o auxiliar sempre vai estar junto com o not nas negativas. Não necessariamente contraído, que nem o wouldn't, ele pode aparecer do lado, would not. E também ele sempre vai se mover para antes do sujeito, no caso, would you, tá vendo? Eu coloco o would antes do you, se for uma pessoa. Would Mary, would Bob, ele sempre vai se mover. E aí ele fica exatamente antes da pessoa, ele não fica no inicião da frase. Por que eu estou falando isso? Porque pode ter frases com what, where,
when, que são frases de pergunta. Então, por exemplo, what would you do? Viu? Ele realmente fica antes do sujeito. Então, lembra disso. O would, quando você for fazer perguntas, ele fica antes, no caso, os verbos auxiliares em geral, todos. Quando você for fazer pergunta, ele fica antes do sujeito, da pessoa ali que você vai fazer a pergunta. Would you, can, Mary, will Bob, viram só? Então ele fica antes da pessoa ali que vai ser a responsável pela ação na frase. Logo depois você completa normal a frase, então fica verbo auxiliar, pessoa, verbo, complemento. Então o Lucas colocou aí do lado, verbo auxiliar, pessoa, verbo, complemento em sinal de interrogação, né? Question mark. E por que eu quero que você entenda isso? Porque isso vai ser padrão para tudo. Ah, e não sai ainda porque eu vou te mostrar um verbo auxiliar que ele é especialzão mesmo. Vocês já conhecem ele, mas ele é muito especial e você tem que saber por que ele é tão especial e esse vídeo vai te ajudar a entender. Mas continuando, a question é desse jeito. Como é que você forma a negativa? Você vai colocar a pessoa, sujeito, você coloca o verbo auxiliar, ok? Você coloca o verbo auxiliar. Junto com o verbo auxiliar, você coloca o verbo normal. Então, por exemplo, I can go, I will go, viu? Sujeito, verbo auxiliar. Verbo e aí depois o complemento. I will go to Paris, I can go to Paris. Eu sempre vou dar exemplo de Paris, eu não sei porque eu tô com Paris na cabeça, but ok. E como é que fica na afirmativa? Na verdade já estava na afirmativa, agora eu falei, né? Como é que fica na negativa? Você usa a mesma estrutura da afirmativa, ou seja, sujeito, verbo auxiliar, só que antes do verbo normal você coloca um not. Então, por exemplo, I will not sleep late. I cannot drive a car. E assim você vai formando as frases com essas mesmas estruturas. Então não foge disso, tá bom? E como eu falei que eu ia falar de um verbo auxiliar que ele é muito poderoso, por assim dizer, é porque ele, além de ser esse verbo que eu vou falar, além dele ser verbo auxiliar, ele também é o verbo principal da frase. E sim, eu tô falando do verbo to be. Se você parar para analisar, quando eu vou usar o verbo to be, ele pode funcionar como auxiliar no próprio presente simples. Se eu falo I am Luiz, como é que ficaria a negativa? Essa daqui você já sabe. I am not Luiz. E como é que ficaria a pergunta? Am I Luiz? Viu só? O próprio verbo to be aqui, ele é o verbo principal e ele funciona como auxiliar. Ele é o maior rei que tem no tempo de gramática aqui do inglês. Porque ele que funciona como auxiliar, ele que manda na parada toda, ele é diferenciado, tá vendo? Então ele é o próprio verbo auxiliar. Então ele faz a função de verbo auxiliar, o verbo to be. E é por isso que nos tempos verbais como presente contínuos e presente e passado contínuos, ele também é o verbo auxiliar. Todos os tempos contínuos, na verdade, o verbo to be também é o verbo auxiliar. No presente contínuo, se você for ver, I am driving a car. Eu estou dirigindo o carro. O verbo principal é drive. Eu estou o quê? Dirigindo. Se eu falar eu dirigindo um carro, é melhor do que eu falar eu estou o carro. Concorda? Então o verbo principal é o drive, dirigir. E aí eu coloco o auxiliar am para indicar que eu estou no presente contínuo. I am driving a car. Beleza? Então, basicamente, os verbos auxiliares, eles realmente vão servir para auxiliar. E eu vou lançar uma série de vídeos aqui no canal explicando os tempos verbais, né? O uso do would já foi, o past continuous já foi. Eu vou fazer sobre o simple present, o present continuous, o future continuous, simple future, present perfect também já foi. E lá vocês vão ver os auxiliares funcionando. Esse vídeo aqui é só para abrir sua mente para entender como é que os auxiliares funcionam. Mas é claro que, por exemplo, como eu mostrei o exemplo do presente contínuo, I am driving, a frase fica sujeito, verbo auxiliar que é o próprio verbo to be, que aí fica né, conjugado I am, se fosse she is, e o verbo com ing nesse caso, tá vendo? I am driving a car. Então, eu quis dar uma visão geral para você. Lembra, o verbo auxiliar sempre vai estar nessa mesma ordem. Pode mudar um pouco, vai ser ali o próprio verbo, como aconteceu aqui no presente contínuo. Então, novamente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, não demora nem 2 segundos, mas já me ajuda muito. Porque quando você se inscreve, deixa seu like e dá um comentário aí, o YouTube vai entender que os vídeos estão ajudando você e ele vai pensar que o vídeo também pode ajudar outras pessoas. E se você não gostou do vídeo, comenta aí embaixo o que você acha que a gente pode melhorar, porque aí a gente vai sempre melhorando as aulas aqui do YouTube para ajudar vocês a aprenderem inglês. Então olha só, se você chegou até aqui, comenta aí, #TheKing, o rei, que aí a gente sabe que você realmente entendeu tudo que eu falei aqui sobre o rei, né? O rei, o seu auxiliar, o seu braço direito. Vejo você no próximo vídeo, que no caso é a próxima live, quarta-feira às 19 horas. E temos vídeo sexta.
Então se não sair na sexta, sai no sábado, porque de vez em quando dá um leve atraso aqui. Mas a gente quer que tudo saia na sexta direitinho, para que vocês aprendam um pouquinho mais durante a semana e descansem aí no final de semana, certo? Então, falou! Take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me.